Fala pessoal, bem-vindos ao podcast do Vitor. Hoje nós estamos com mais um convidado especial, o Lucas, que também é conhecido como Quinha. Eu não estou acostumado a chamá-lo de Lucas, né? Ele vai fazer uma pequena apresentação dele e as coisas com que ele trabalha, o que ele pesquisa. Fala aí, Quinha, se apresenta aí pra galera. Fala aí, galera. Meu nome é Lucas, mas e como o Vitor já disse, também conhecido o Aka Quinha. E não tem problema de me chamar assim não, que é até melhor, porque se você falar Lucas fica estranho. É, Então, voltando, eu tenho 24 anos, eu faço história, estou no 7º período e cheguei naquele momento de ter que começar a desenvolver o TCC. E como aquele maldito período de escrever TCC. Isso, eu fiquei na maior dúvida sobre o que fazer, porque eu gosto assim de vários temas e muitos desses temas que eu gosto são bem complicados de pesquisar. A gente Uhum, vai falar um pouco mais disso na frente. Aí sim. eu fiquei entre Revolução Russa, pensei em várias coisas, mas eu decidi fazer assim de uma forma geral, falar sobre a Coreia do Norte. Mais precisamente, eu vou pegar os monumentos da colina Mansu, que se alguém já viu, são duas estátuas de bronze gigantes dos dois líderes, com mais uma série de monumentos. E a partir dessas esculturas, eu vou tentar explicar o regime da Coreia do Norte. Perfeito, perfeito. E, cara, sempre quando a gente conversa, né, eu, tu, João, Diogo, a maioria das vezes a gente acaba falando em algum momento de regimes totalitários e países comunistas e como é o regime lá. E eu sempre reparei, né, que todos vocês, né, têm esse interesse, mas acho que você tem desenvolvido um pouco mais, né, por causa da sua pesquisa e tudo mais. E eu queria saber como se desenvolveu esse teu interesse nos regimes totalitários dessa forma. Cara, eu sempre gostei assim de coisas mais alternativas. Não Aham. que Você era o eu quisesse diferentão. forçar. Eu ia falar exatamente disso. Não que quisesse forçar ser o diferentão. Tinha até um meme disso, né? Diferentona. Aham. Mas sei lá, eu sempre gostei do underdog. Já ouviu essa expressão em inglês que é tipo o azarão? O seu Beatle favorito é o Ringo Starr, então. É tipo isso, se eu gostasse de Beatles, ele seria o meu Beatle favorito, entendeu? Aham, aham, Tipo, sei lá, um exemplo é que no futebol eu sempre torço para os piores times, esse tipo de coisa. aham. E na história, que também é uma das minhas paixões, sempre se desenvolveu dessa forma. Sim. Eu comecei a estudar primeiro, que eu fui mais a fundo, foi Revolução Russa. Uhum. Não é tão diferente assim, não é tão alternativo. Não é tão Mas underground, né? isso, mas me levou para outros caminhos, tipo a Coreia do Norte, Aham. por conta do regime. Aí eu criei interesse na China, na Iugoslávia, eu já li um livro da Iugoslávia que pouca gente fala sobre o socialismo de lá e também é muito diferente. Pô, e acho Eu que a queria maioria das até. pessoas fala até menos do que a Coreia, né? Bem menos, a Coreia chama muita atenção. Se É você verdade. for pesquisar no YouTube, os vídeos sobre a Coreia do Norte têm view gigantesco. Até no Fantástico, né? Eles fizeram uma visita lá e tal. Aham, chama bastante atenção a Coreia do Norte, acho que por conta das peculiaridades do regime que chamam bastante atenção. Aham, Mas eu sempre me interessei nesses regimes mesmo e acho que é essa a explicação. sim. Tipo, você então foi buscando um por um e acabou que nesse momento de TCC seu interesse está mais voltado para a parte da Coreia, né? Isso. Eu também, cara, eu gosto muito de Sudeste Asiático, por mais que eu Uhum. não saiba nada, e eu acho que isso me deixa mais fascinado ainda, que é uma parada tão difícil de você entender um mundo tão diferente, mas por conta da dificuldade de pesquisa, eu fiquei na Coreia do Norte, mas pretendo mais para frente estudar também China e como foi a revolução na China e toda a história milenar da China que parece também ser fascinante. Sudeste ou Sudeste, né? Asiático. Sudeste, que é É tipo Coreia e o que mais? Índia. Não, não. Coreia seria o extremo da Ásia, que é Ah, o que tá, chamam beleza. Ásia Extremo Oriente, que seria Japão, Coreia e China. Ah, perfeito. Sudeste fica com Índia, Myanmar, Laos, são os países assim completamente loucos. Porra, Camboja, Bangladesh, são esses aí caraca. assim que, mas se você for lá, você vai sentir em Marte, Aham. sabe? Nossa, cara, o meu orientador do doutorado, ele já foi na Índia. Cara, ele falou que tem umas coisas assim, bizarras, sabe qual é? Bizarras.
E é engraçado porque no lugar onde ele ficou, a maioria da população era cristã. E tipo, a gente acha que na Índia todo mundo é hindu, né? Mas tem várias regiões Uhum. diferentes assim, né? Isso e a Índia, isso que eu ia falar, que é um dos mais comuns, entre muitas aspas, porque a Índia teve presença portuguesa, É, a Índia já é, é globalizada, é. mas imagina Bangladesh, que nem você falou. Nossa, cara, deve ser bizarro, né? É. Beleza, beleza. E em algum momento você pretende focar nisso, tipo no mestrado, doutorado, ou é mais interesse próprio? E como da mesma forma que eu escolhi história foi por interesse próprio, até Sim, porque eu acho que ninguém faz história tipo porque a família obriga, porque né? vai dar dinheiro. Não é que nem direito, medicina, até Engenharia, tá? administração, né? É, é. Você estudou na Resende, eu também, você sabe que provavelmente na sua turma tinha gente que falava, faço química porque minha mãe é química, sei lá. Aham, sim, sim. Tinha uma Então, porrada, né? história não tem muito disso. Uhum, Então, respondendo a pergunta eu vou aproveitar esse meu interesse, que é uma coisa que eu gosto de ler, para mim não vai ser, não enche o saco. Então, eu vou aproveitar para desenvolver o TCC, mestrado e doutorado. Eu não tenho ideia ainda, é claro, sim, sim, mas eu até te falei outro dia, não sei se você lembra, que eu pretendo fazer no mestrado, que eu quero tentar emendar direto na faculdade, sim, uma forma de juntar China e Coreia, sim. porque eu aprendo sobre a China, que é um interesse meu, e sobre a Coreia, que eu já tenho alguma coisa desenvolvida, então acho que vai juntar o útil ao agradável. É boa, até porque, se eu não me engano, cara, isso aí eu já ouvi falar, você deve saber mais. Mas parece que quando a gente pensa assim nos blocos de poder no mundo, a Coreia acaba sendo diretamente influenciada pela China, né? A do norte, né, no caso. Uhum. Mais para frente vai falar mais sobre isso. E a gente vai ver que a Coreia, até mesmo antes dela ser do norte, tinha uma relação uns laços bem estreitos com a China, Sim, sabe? sim. Questão de intercâmbio cultural, questão de língua, escrita, religião, arte. Uhum. A China e a Coreia estiveram bem juntas durante a história. Cara, deixa eu te perguntar, eu pensei numa pergunta agora, não sei nem se você vai saber me responder. Mas a Coreia, ela sempre foi uma região separada da China ou ela era parte do Império Chinês? Então, isso é interessante, você deu sorte de falar comigo essa semana, porque foi agora praticamente que eu comecei a ler um livro que é a História das Coreias. É um livro grande, mas é bem básico. Ele aborda a história das Coreias desde o início até os dias atuais. Sim, Ele sim. fala, por exemplo, sobre economia, geografia, etc. Tipo uma enciclopédia. Não sei Pô, se esse é maneiro, bem o termo, maneiro. mas. Então, e logo no início, quando fala do início da história da Coreia, mostra que os coreanos já tinham seus costumes, já tinham como posso explicar? Os coreanos, eles sabem quem eram os coreanos e quem eram os chineses, sabe? Seria tipo um povoado com seus próprios costumes, mas que fazia parte do Império Chinês, então. Não, é assim, ele fez parte do Império Chinês porque a dinastia Han, acho que foi a dinastia Han na China, assim, na virada daquele período de antes de Cristo e depois de Cristo, eles Uhum. tiveram eles meio que dominaram essa península coreana. Sim, Então, sim. nesse período, assim, eu acho que foi de uns 5 séculos, a Coreia fez parte da China. Ah, sim. Mas a Coreia tem suas tradições, tem sua própria cultura, que é diferente da China. Saquei, saquei. E também, só para finalizar, o que quebra aquele senso comum, né? Tipo que o povão diz que chinês, japonês e Coreia é tudo a mesma coisa. Não, não é. Eles sabem quem são eles e têm suas próprias raízes. Sim, sim, entendi. Não, e essa tendência, eu lembro que você falou agora há pouco que você tem a tendência de buscar os underdogs, né? Os países assim meio que, tipo, ninguém pesquisa, aí você chama, tipo, tem a atenção, né, voltada para eles. E esse extremo oriente, né, que seria Japão, China e Coreia, na verdade acabam sendo países muito famosos, né? Todos conhecem, chama atenção. E eu queria saber por que que você se voltou especificamente agora para essa parte do mundo, para a Coreia e para essa divisão, né, da Coreia do Norte, Coreia do Sul e tudo mais para
desenvolveu o teu trabalho? Então, desde criança, você sabe que eu gosto de anime, Aham, gosto dessas coisas vindas do Japão, ouço música japonesa. Então, vamos dizer que o interesse começou ali no Japão. aham, E também, junto disso, eu sempre gostei, cara, de ficar viajando no Google Maps, porque eu não aham. tenho dinheiro para ficar indo, então, né, Isso aí. Dá uma vamos dessa pesquisada por forma. lá. Isso. Aí eu fico andando pelo Japão, às vezes eu vou na China. Infelizmente na China não tem o Street View, só tem fotos. E na Pô, Coreia do Norte também. sacanagem. Ah, por que será, né? Porque motivos ocultos, né? Pois é, pois é. Então, Ninguém imagina. aí a partir do Japão começou o interesse por toda a Ásia. Uhum, Aí, se eu não me engano, em 2016 ou 2015, o meu irmão começou a fazer um curso de História e Cultura do Japão. uhum. Ah, E ele pessoal, sempre só me... pra quem estiver ouvindo, o irmão do Quinha é o João Vitor, que já gravou 2 episódios aqui comigo, né? Que foi o do Evangelion e foi o das Expressões Alienantes. Inclusive, eu, o Quinha e o João, o irmão dele, nós temos um segundo podcast que é A Sociedade. O link vai estar na descrição para vocês conferirem. Aproveitar para fazer a propaganda, né? Já que. tem que fazer os ads. Isso aí, isso aí. É, Fala aí, continua. e falar que na sociedade a gente fala sobre Coisas que quase verdadeiramente importam. Nada isso, de sobre. política. Exatamente. A gente Não é fala essa de baboseira que a gente está anime, falando aqui. isso aí, de anime, de jogo, porra, de filme, que a gente ainda não falou, mas vai falar, e é isso aí. É. Então, voltando, aí quando meu irmão começou esse curso no ICBJ do Japão, Hum, ele vinha me contando história e sei lá, isso foi só cada vez mais me instigando. uhum, Aí eu não lembro muito bem como eu cheguei nesse caminho da Coreia do Norte, para te falar a verdade. Eu acho que é questão do mistério mesmo, sabe? sim, sim. Que envolve toda a Coreia e eu só quis saber mais e fui vendo mais e o que me lembra uma coisa muito interessante que você falou em um dos seus vídeos. Ah, Qual era o nome? Era você não precisa ler tantos livros, se você ler mais, qual que era o título leia do menos vídeo? livros e fique mais inteligente. Isso, que você Aham, fala sobre que você não fica mais inteligente só lendo livros, mas também vendo vídeos, documentários, ouvindo podcast. isso aí, isso aí. E foi assim que eu comecei a estudar a Coreia do Norte mesmo, porque Uhum, livro é difícil de você conseguir, artigo é a maioria em inglês, sim, então eu comecei dessa forma. E sim. também queria aproveitar e falar que o que a gente está fazendo aqui também é um estudo, porque fora o que a gente está conversando e está passando para as outras pessoas, o que eu estou falando para você também está me ajudando, porque ajuda a gravar mais na minha mente. E E eu aprendo com a pessoa que está sabendo, então é um benefício mútuo, inclusive para o público que está ouvindo, né, cara? Então, existe um professor, Richard Feynman, é uma coisa assim, que ele fala que a melhor técnica de estudo é montar uma aula sobre o assunto, né? É meio que o que você está fazendo. exatamente. E quando eu vou explicar vamos dizer, a Coreia do Norte para as pessoas, eu até cheguei a falar para você, eu explico melhor se for através de perguntas, que vai explorando cada vez mais coisas que eu acho que eu nem lembraria se eu fosse só falando seguidamente, sabe? É, exatamente, te ajuda a ter uma estrutura assim, né? Tipo como se fossem tópicos para você abordar. Isso, Muito isso. bom, muito bom. Cara, só um detalhe. Esse negócio de gostar dos underdogs, eu também tenho um pouco. E, porra, eu sempre que vejo reportagem da galera indo na Coreia do Norte, cara, me dá uma vontade de conhecer, porque parece um mundo tão diferente, cara. Tão diferente, né? Uhum. Porra, que E, dá vontade de saber o que as pessoas fazem lá. cara, eu acho que eu já vi tanto vídeo de pessoas viajando para a Coreia do Norte que eu já até sei o roteiro da, Já vai saber a da porra toda, tá viagem. ligado? Porque é aquilo, né? Você não tem a liberdade, você tem que ir com um guia e vai te levar para os mesmos lugares que todas as pessoas foram. E Sim, tem sim. como se fosse dia 1 de manhã, você faz isso, é como se fosse realmente um tour. Qual é o nome da capital mesmo da Coreia do Norte? Pyongyang. E geralmente quando você viaja é só pra lá, né? Isso. Então, não é caro, para te falar a verdade. Não chega a Uhum. ser caro. Se você for pesquisar nas agências, que normalmente são da China, você tem que pagar uma agência da China que, vamos dizer, tem Tipo as a credenciais, né? isso, tem as credenciais, tem a permissão para fazer esse serviço. Sim, sim.
Aí, vamos dizer, se você quiser passar 2 dias lá, gira em torno de 400 euros. Agora Aham. tá caro porque o real caiu muito. Sim, sim. Mas, vamos dizer, você não vai pagar hotel, porque já é pago. Você não vai pagar comida, que já é pago também. Você não vai pagar transporte, que eles vão te levar. E nem o guia. Sim, sim. Já Então, se é você for pensar, 400 são tudo incluso, né? isso. Se você for pensar nisso, não é tão caro. Sim. O problema é só, e o que eu me sentiria mal é de estar sustentando o governo que está fazendo muitas pessoas sofrerem. É, pois é, né? Aí Aí, eu vou fico me falar pra sentindo dessa Lala. forma. Aí, Lala, vamos pra lá, que não é tão caro. A gente passa lua de mel em Pyongyang, nesse lugar paradisíaco. Cara, mas tipo assim, o que eles vão te mostrar é bonitão. É, Então é. não vai ser uma viagem ruim. É, não, mas, pô, ninguém merece lua de mel, pô, na Coreia do Norte, Não, né? com certeza. Mas eu falo até com a minha namorada também que um dia a gente vai fazer o roteiro de viagem que vai ser Japão, Coreia do Sul, China e Coreia do Norte. Mas ela fala que não vai querer ir para a Coreia do Norte, não. Aí na Coreia do Norte ela volta pro Brasil, aí você vai Isso. sozinho, tá ligado? Duvido, né? Ela fala que vai ficar na China Hum, esperando um tempinho comendo, que ela é muito fã de comida. aham. Ela vai ficar provando a gastronomia chinesa, me esperando lá e eu dou meu rolê na Coreia do Norte e a gente volta pro Brasil. Falando em gastronomia chinesa, a gente tem que, assim que esse Covid acabar, ir no restaurante chinês do centro, né? Mas, Uma propaganda aí. porra aí, visitem, centro da cidade do Rio de Janeiro, tem o Joia Bebidas. Não estão me pagando pra fazer isso. Não estão. Poderiam, mas não estão, né? Pois é, poderiam, patrocina nós. Cara, e é engraçado porque o pessoal fala, né, dos costumes, né? E no Fantástico, por exemplo, o que que você gostaria que melhorasse na Coreia do Norte? Aí eles, eu gostaria de poder ver mais o imperador, coisas assim, né? Mas Uhum. aí eu tava vendo um vídeo da mulher que escapou de lá e ela falou que, tipo, eles recebiam as novelas, como é que é o nome? Os doramas da Coreia do Isso. Sul e ficavam vendo escondidos pra ninguém pegar. Então, tipo, as pessoas não são totalmente doutrinadas como a gente acha que são, né? Não, até nesses vídeos dos desertores, Uhum, se você for. Não sei exatamente qual você viu, nem qual exatamente eu vi, né? aham, Mas em algum eu já vi que isso vai diminuindo com o tempo. Porque, vamos dizer, há 30 anos atrás não existia pendrive para você contrabandear e conseguir ver, passar alguma coisa para cá. Pendrive não, que lá eles não usam pendrive, lá não tem essa é tecnologia. tipo DVD, né? CD, DVD, sabe? Conforme vai diminuindo a mídia, vai diminuindo, sim, fica mais fácil você contrabandear e ver o mundo afora. sim, sim. Então, cada vez mais os norte-coreanos estão tendo noção do mundo como ele é. Pelo menos Eles um fazem, pouquinho mais. eles fazem isso até em Cuba, né, cara? Já chegou a ver como é que eles fazem lá? Não, Cuba eu nunca vi, Cuba não é sei muito de tipo, Cuba. eles pegam uma porrada de coisa, gravam tipo série, filme, novela, bota a porra toda, gravam tipo num pendrivezão de, sei lá, 64 GB e distribuem para as pessoas, né? Vendem, né, no caso. E aí a galera vê praticamente tudo, é, só que sem poder escolher quando vai chegar uma nova leva, né? É tipo um Aham. Netflix de lá, é o pendrive. Mas em Cuba eles têm um pouco mais de liberdade, né? É um pouco Porque menos pior, né? eu já vi, tipo, entrevista na rua, assim, e vamos dizer, na Coreia do Norte você não pode chegar lá e entrevistar alguém na rua. Não, eu conheci uma cubana, né, que entrou no doutorado comigo, e assim, pô, ela pode sair de lá pra estudar fora. Imagino que na Coreia do Norte só se você for do alto partido chinês, né, cara? Também tem o problema, tipo assim, eles investem um pouco o governo, pelo que eu ando lendo, eles investem em alguns trabalhadores e estudantes. Aham. Mas vamos dizer, o trabalhador, o salário dele, para você ter uma ideia, 70% vai para o governo da Coreia do Norte. Ah, entendi. E tem uma história, posso contar essa história? Sim, eu vou tentar ser Vai breve. lá, fala aí. Então, tem um jogador norte-coreano que ele estava indo muito bem na Itália. Ele jogava na segunda divisão, até que um time muito grande, a Juventus, teve interesse nele. Sim, A Juventus ia pagar um salário mais alto para ele, claro, que a Juventus é um dos principais times do mundo, mais ricos. Só que a Juventus foi proibida de negociar com esse jogador da Coreia do Norte,
porque a União Europeia, a Itália fazendo parte da União Europeia, tem um embargo na Coreia do Norte, ou seja, não pode direcionar dinheiro para o governo de lá. Putz, cara, Então caramba. o jogador se ferrou por conta desse Ele nunca problema, ia que o salário poder jogar dele... na Europa, então, né? Isso, ele jogava, eu não sei como que ele jogava na Itália antes, mas eu sei Aham, que a Juventus foi impedida de fazer essa negociação por conta desse embargo econômico. Aí entendi. acabou que ele foi para a Arábia e, tipo, a carreira dele teve a chance de decolar e agora foi lá para baixo. Sim. Mas eu ouvi falar que no Oriente Médio o futebol tá melhorando bastante, né? Apesar de eu não ter certeza. Tipo, a gente vai seguir nesse caminho de futebol. Não, não. No outro É, episódio a gente fala de futebol. tá, É, deixa eu falar vamos então. voltar pro Senão a normal. gente ia se alongar muito nesse assunto aí. Isso aí. Cara, explica pra gente como aconteceu a separação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, esse é um pouquinho mais, não diria complicado, mas é longo, porque Sim, sim. acho que vai necessitar que vá lá atrás, pelo menos inicialmente muitos anos, muitos séculos para, enfim, vou Fica à começar. vontade, qualquer coisa a gente faz uma parte 2 ou pega mais um pouquinho de tempo. A gente vê, a gente vê. Tranquilo. Para quem não sabe a localização da Coreia, ela fica no extremo da Ásia, no extremo oriente da Ásia. Ela faz fronteira ao norte com a Rússia, com a pontinha da Rússia, lá no final da Rússia, mesmo onde você vê no globo, e com a China ao norte. E o resto do país como é uma península, ele é cercado por água, pela maior parte da sua terra, e tem uma ligação com o continente. Nessa parte que é só água, tem o Mar da Coreia, se eu não me engano esse nome, ao ocidente da península, e a direção leste tem o Mar do Japão e, posteriormente, o Japão. Então, durante muitos anos, até 1948, Hum, a Península Coreana era só uma. Não existia essa divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. sim. Mas o que causou essa divisão no país? No final do século XIX, a Coreia era um país independente, um país com a sua soberania, mas o Japão, o Império Japonês, no projeto de expansão deles, depois daquela restauração Meiji, todas aquelas ideias que surgiram no Japão, Sim, sim. que foi desencadear lá na Segunda Guerra Mundial. O primeiro, não sei se foi o primeiro projeto, mas pelo menos um dos primeiros projetos foi de dominação à Coreia. Uhum. O Japão se instalou na Coreia e lá, isso é até interessante para falar, porque muita gente acha que não existiu colônia fora da América e da África. Sim. Acha que só aqui que o povo sofreu, que teve escravidão e etc. Não, não Aham. foi. Na Coreia também teve escravidão, os coreanos foram enviados para o Japão para trabalhar forçadamente, Se eu e não na me própria engano, Coreia tem aquela região da Manchúria ali na China também, né? também. Foi Aham. logo depois da Coreia, logo depois não, mas alguns anos depois aconteceu o mesmo, essa região teve o mesmo fim da Coreia. Sim, sim. Então, e o Japão, ele foi, vamos dizer que ele governou com mão de ferro a Coreia. Uhum. Ele obrigava os cidadãos a mudar de nome, passar do nome coreano para um japonês, baniu o idioma coreano da região, o idioma a ser falado seria o coreano, e foi assim até o início da Segunda Guerra Mundial. Sim. Para não ficar muito longo, eu vou adiantar e falar que com a vitória dos aliados na Segunda Guerra, a União Soviética invadiu a Península Coreana para expulsar os japoneses pelo norte e os Estados Unidos pelo sul. Então Uhum. já está vendo como as coisas começam a fazer sentido, né? Sim, sim. Em 1945 houve a expulsão dos japoneses, efetivamente a expulsão dos japoneses. Sim. E os americanos, com medo da expansão comunista no Oriente, já que na China isso já estava muito crescente, e na União Soviética também, obviamente, já Uhum. era comunista, eles decidiram
dividir a Coreia no paralelo... É um número, tipo assim, aquele paralelo que corta a Terra, sabe? Aquela linha imaginária. Sim, a linha do Equador? Não. Não é a linha do Equador necessariamente, é o paralelo 38. É o Ah, é uma 40. das linhas paralelas, né? O Equador, Isso. então. Tá. Então, os Estados Unidos decidiu, se eu não me engano, junto com a União Soviética, em cortar a Coreia no meio. Uhum. A porção do norte ficou um pouquinho maior, mas não considera isso. Sim, sim. E dessa forma, o norte ficou com a influência da União Soviética e o sul com a influência americana. Sim. Ou seja, tipo assim, aquela coisa bem Guerra Fria mesmo, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Aham. Ok, nesse momento que os japoneses foram expulsos, a divisão foi feita, os soviéticos saíram da península, deixaram a região, mas mantiveram na Coreia do Norte o presidente eleito democraticamente, entre muitas aspas. Aham. Não vou falar sobre isso, que eu não sei desse tópico aprofundadamente. Sim, Mas sim. o que eu li é isso, que ele foi eleito democraticamente, o Kim Il-sung, que foi um dos líderes coreanos na expulsão dos japoneses. Sim, sim. E ele já tinha, tipo, todas essa ideologia marxista, comunista, etc. Ele já tinha morado na União Soviética, estudado lá, ficou com líderes, ficou com Movimento revolucionários estudantil. chineses. Ah, tá, tá. Isso, entendeu? Ele ficou com revolucionários chineses, né, quando ele foi exilado, etc. Então já sabe como é esse cara. Sim, sim. E no sul, os americanos continuaram lá e colocaram como presidente um cara que se chamava Syngman Rhee. E Aham. Syngman Rhee tinha morado nos Estados Unidos, a mesma coisa que o Kim Il-sung, só que do lado americano. Sim, sim. Em 1950 ou 51, não lembro exatamente, iniciou a Guerra da Coreia, Uhum. quando o norte invadiu a Coreia do Sul no pretexto de libertar eles dos americanos, que estavam ali presentes ainda na península. Sim. E foi uma guerra muito sangrenta, durou 3 anos, morreram milhões de pessoas, e desde esse momento a Coreia vem sendo dividida, se mantém dividida, porque não houve um tratado de paz, só um cessar-fogo, Sim, sim. tanto que até hoje lá na fronteira entre Coreia do Sul e do Norte, existe a zona desmilitarizada, entre muitas aspas, porque é a zona mais militarizada do mundo, acho que é lá. Aham. E ficam soldados 24 horas se encarando o tempo todo para ver se alguém vai pisar fora da faixa. Aham. Ah, eu ouvi falar, cara, que os soldados da Coreia do Norte, eles sempre ficam em grupos de 3 pra nenhum deles querer deserdar. Que se um quiser deserdar, os outros matam ele, né? O sistema da Coreia do Norte é de observação, não sei se é bem essa palavra, parece com o da China. Não sei se você já ouviu falar, mas até num podcast do Flávio Morgenstern ele falou sobre isso, que na China do mal, eles, vamos dizer, tinha o Só pra grupo de constar, China do colheita. Mal, o Mao Tse Tung, não China do Mal, Isso, né? isso, o líder da China, Mao Tse-tung. Aham. Vamos dizer, existia o grupo de colheita de arroz de tal região. Aham. Aí eles iam, no final do dia, todo dia de colheita, eles iam ver quem eles determinavam, assim, aqui nós temos a meta de colher cada pessoa de colher 10 quilos de arroz por dia, Sim. certo? E eles iam no final do dia e iam checar se a colheita foi feita, se a colheita atingiu a meta. E mesmo que todos tivessem alcançado, eles inventavam que alguém não tinha conseguido. Uhum. E pediam para esses camponeses dedurarem quem que não conseguiu atingir a meta. Aham. Mesmo que ninguém tivesse atingido a meta, vamos dizer, você não queria ir lá e apanhar dos soldados, certo? Sim, sim. Então você ia inventar alguém que não conseguiu. Aí funcionava dessa forma. Acabava que ninguém confiava em ninguém, eles mantinham essa observação, vamos dizer, tipo, todos se observando ao mesmo tempo. Sim, sim. Ninguém Caraca, queria ser que o tensão viver nesse otário lugar, que... né? Pois é. E Entendi. você pode ver que na Coreia do Norte eles usam os quadros dos líderes como se fossem santos, que nem aqui, por exemplo, a gente usa
o crucifixo, Jesus na cruz, os anjinhos de decoração. Aham, E, por exemplo, se você for fazer uma besteira, você não quer fazer besteira na frente de um crucifixo, né? aham. Eles não E na fazem Coreia na do frente Norte, da foto do imperador, né? exatamente, eles botam, tipo, em todos os lugares, na sua casa, no seu trabalho, na cidade, em uma construção muito simbólica da cidade, no prédio, no elevador, tudo tem os quadros dos dois líderes que já faleceram olhando para você. Sim, Então, sim. acredito que isso deixa a pessoa mais receosa Neurótica, de né? Sim, cometer alguma infração. sim. E, cara, a gente acha que é estranha essa divisão, né? De um país que era único, mas as pessoas se esquecem que na Alemanha foi assim durante um bom tempo, né? Com a Alemanha Oriental e Ocidental, que foi a mesma coisa, né? Exatamente. Mas na Que Alemanha ainda durou menos tempo. A Coreia já está foi assim uns desde 20 anos, né? 53. Só. Isso, a Coreia está assim desde 2023 e não parece que vai acabar. Uhum, pois cara. Eu acho que só, sei lá, acontecendo alguma intervenção extraordinária. E eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. Cara, só quem poderia fazer essa intervenção, quem teria assim a como eu posso dizer, não, tipo, a coragem de fazer isso seria o Trump, mas até É. agora ele não fez. Então, Pois é, cara. Eu adoraria que ele fizesse pra libertar aquela galera, né? Pelo amor de Deus. eu também estava pensando isso no outro dia, mas também tem aquele risco de muitos civis lá morrerem. É, Mas, cara, tipo, é. muita gente lá morre também, então É fazer o quê? complicado, né? Ele tendo essa decisão pra fazer é complexo, né? Sem E contar também que, assim, não que ele ligue pro que as pessoas falem, né? Ele tá cagando, mas também, cara, a mídia ia ficar enchendo o saco dele. isso que eu ia falar agora, iam tratar ele como se fosse o pior demônio da Terra, É, mas tipo, E, tipo, e também, tipo, não, fala, fala fala, fala. aí. Ah, tá. Eu não acredito que ele, tipo, ligue muito para os civis da Coreia do Norte, sabe? Eu também acho que não, né? Ele provavelmente quer aumentar a zona de influência. E, porra, imagina você investir num país que tem o tanto pra crescer como a Coreia do Norte pode crescer, né, cara? Exatamente. Pô, Cara, se a Coreia do Sul já é uma potência sim. e a Coreia do Sul tem, sei lá, 40 ou 50 milhões de habitantes, Uhum, junto com a Coreia do Norte, essa população dobra para 75 milhões. sim. E falando de geografia, o território da Coreia do Norte ele é muito rico em mineral, muito, 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 muito. Aham. Então seria, tipo, no momento inicial seria complicado para a Coreia, claro, porque seria muita gente passando fome, muita gente sem dinheiro, muita gente que não entende o sistema capitalista. Sim, sim. No momento inicial seria complicado, mas depois de um tempo a Coreia do Sul seria uma potência provavelmente igual ao Japão, Pô, sabe? cara, eu acho. Ah, seria só Coreia, né, provavelmente. A Coreia do Sul, isso, seria só a Coreia, seria uma potência muito forte. E também, cara, eu fico pensando como seria essa transição, porque assim, se você parar pra pensar, todo mundo quase da Coreia do Norte vai querer ir pro sul, né? Então, Uhum. provavelmente, ainda que seja liberado, provavelmente, tipo, só quem tem família muito próxima vai poder ir pro outro lado. Tipo, pelo menos no começo, né? É. Eu já vi um diplomata da Coreia do Norte dizendo que o que eles querem seria a união das Coreias. Isso é uma das pautas principais da Coreia do Norte. Aham. Eles sempre falam disso. Mas a união das Coreias que eles querem no norte se mantém como está, o sul se mantém como eles estão, e aí, mas nós estamos unidos. Ah, porra, na Mas prática não muda nada, né? Só o nome. não muda nada. E eu também não acredito muito nisso porque o que eles passam pro povo norte-coreano é que quem sofre é quem mora na Coreia do Sul. Tipo, eles que sofrem na mão dos americanos, eles Sim, são sim. estuprados, vivem sob um regime que é o que eles Totalitário. fazem no norte, entendeu? Isso. Pois é, cara, é complexo, complexo isso. E assim, é uma coisa engraçada que a gente vê nas reportagens que parece que eles estão eternamente nos anos 60, né, cara? Os cabelos, as roupas, as construções. Parece que é um filme de Kung Fu antigo eterno, aquele filme, aquele país. Quem é mais velho costuma dizer que a Coreia do Norte é tipo como o futuro parecia no passado.
Aham, aham. Quem nos anos 50 falava que o futuro ia ser de tal jeito é como seria Pyongyang atualmente. Prédios Sim. todos coloridos e etc. Aham. E só Mas que, por exemplo, não tem, tipo, rede social, né? Celular. Não tem celular lá, ou tem? não, tem celular, que é o Arirang. Ah, tá. Mas eu não sei qual camada da população pode ter o celular e até onde vai a tecnologia do celular. Se ele tem rede Sim, sim. social, se ele tem o Zap Zap, É. Não, ou se deve ele ter o só liga. WeChat, né? Da China. Pode ser que tenha. Cara, eu já vi uma lojinha de conveniência, né, para turistas na Coreia do Norte. E as pessoas, tipo os YouTubers brasileiros, né, compraram. Cara, negócio que tinha acabado a validade em 2012, 2013, entendeu? Que era o que eles vendiam pra turista, sabe? Bizarro, cara. É, cara, tipo, o turista que vai lá comprar um negócio não vai comprar pra. Foi comida que você viu? Foi comida tipo salgadinho pra levar, entendeu? Então, tipo assim, acho que dificilmente alguém vai lá, tipo, saborear alguma coisa. Então eles não estão nem aí, não vão gastar dinheiro com isso, né? É verdade, né? Menos um trabalho pra eles. É. É bizarro, cara, bizarro. E Você. fala, Ah, fala. fala aí. Ah, Não, eu ia prosseguir com as você. perguntas, mas fala aí. Ah, tá. Você quer fazer alguma pergunta sobre a guerra? Porque eu achei que eu passei muito rápido. Então, se você tiver alguma dúvida aí, pode Cara, perguntar. a princípio não, mas tem algum comentário que você acha que vale a pena fazer? Não, não. Só queria saber mesmo porque eu achei que nessa parte ficou meio corrido. Então, talvez ficasse faltando alguma coisa Eu para acho quem tá ouvindo. E que como você é ficou. o ouvinte aqui, Aham. essa parte. Tem um detalhe que eu queria saber. É, esse caso que você falou do Japão ser o dominador, né, da Coreia e tal. Teve até o caso das meninas que eram pegas para serem prostitutas na guerra e tudo mais, né? Uhum. E, cara, eu queria saber, quando acabou e teve a separação das Coreias e a Coreia do Sul ficou influenciada pelos Estados Unidos, se essa dominação acabou ou não. A dominação japonesa? É. Sim, a dominação japonesa acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Ah, sim, sim, legal. Quando a União Soviética lá tipo, eles foram libertando a China e logo foi a Coreia, Sim, sim. sabe? Então, acho que é isso. Entendi, entendi. Beleza. Cara, e assim, sempre quando a gente tenta avaliar as coisas, as pessoas acham que a gente tem que tomar um lado, né? E claro que, porra, a gente sabe todas as merdas que acontecem lá. Mas eu queria saber se você acha que tem algum lado positivo naquele tipo de regime, assim, digamos. Não que a gente esteja defendendo, para deixar claro para as pessoas, mas se você acha que tem algum benefício naquele tipo de regime mais coletivista que existe na Coreia do Norte, né? Ah, só para corroborar com o que você falou, Hum, é que nem na própria esquerda a Coreia do Norte é bem vista. aham, sim. E essa é até uma das reclamações dos defensores da Coreia do Norte, sabe? Aham, Que eles são como se fosse o patinho feio. entendi, entendi. Nossa, eu E lembro que eu já vi uma menina toda revolucionária no Facebook. Ai, eu gostaria que as pessoas, não espalhassem notícias falsas sobre a Coreia do Norte. Ninguém sabe como é lá, sabe? Vai entender. é, Tem gente que ainda não, acha tipo, que é propaganda, né? O que falam dela. assim, existe a propaganda norte-coreana, claro, Uhum, e eles reclamam que existe a propaganda imperialista, americana, não sei o quê. aham, E, tipo assim, eu acho que realmente, eu acho, isso é achismo total. sim, Tem gente que, sei lá, o meu professor, por exemplo, do período passado, se ele visse eu falando que eu tô de achismo, ele queria até se matar, mas, aham, enfim, tem gente que não gosta disso, né? aham, Eu acho que tem até realmente uns exageros da mídia sim, ocidental. sim, Tipo, que o Kim matou o tio dele e deu pro cachorro. Ele deu a carne do tio dele pro cachorro comer. aham, O Kim matou não sei quem e atirou um míssil no cara. aham, Não tô duvidando do assassinato sim, do sujeito, mas sim dessas formas, sabe? sim, sim, Eu realmente, tipo assim, eu acredito que exista lá aqueles campos de concentração que são tensíssimos, são dos piores do mundo. aham. Mas tem umas notícias que, sabe, você fica assim, será mesmo? Eu já ouvi falar que lá tem
Tipo, eu sei que lá tem o controle dos cortes de cabelo. Você não pode variar muito. Mas aí chegou uma notícia de que os cortes têm que ser igual o do Kim Jong-un. Só que, sei lá, cara, me parece meio que exagero, sabe qual é? E você vê que não é porque se você for ver um vídeo de alguém viajando lá, você vai perceber que nem todo mundo tem esse corte. É, sim, Então verdade. esse talvez seja desses exageros. Sim, sim. E respondendo à pergunta dos pontos negativos e positivos, cara, também nessas entrevistas com os desertores, eles falam que lá as pessoas são mais unidas, Uhum, e eu acho que realmente a sociedade capitalista atrapalha um pouco essa união, sim, sim. e o que a socialista realmente a gente tem que concordar, quer dizer, a gente tem que concordar não, se você quiser você concorda, mas eu pelo menos concordo que a sociedade socialista é, tende a unir mais as pessoas, o trabalho comunitário, esse tipo de coisa. É até porque todo o governo ele faz um trabalho de pensamento coletivo, né? O Estado, o camarada, não sei lá o quê, né? Exatamente. Isso aí. Sem contar que, vamos dizer, todos são iguais, ninguém é melhor do que ninguém, Aham. É, mas todo mundo aí trabalha. menos a galera do partido, né? Mas na teoria, né? É, na teoria sim. Na teoria, sim. E também, outra coisa que eu queria falar é que na sociedade capitalista, por exemplo, e vamos falar da Coreia do Sul mesmo, ou do Uhum. Japão, esses países que são muito, que as pessoas são muito, sentem muito pressionadas, sentem muito pressionadas. Sim, sim. Tipo, eles sentem muita pressão de estudar, ser o melhor da faculdade, conseguir o melhor emprego, conseguir prover a família, ser o chefe de família, ser a mãe, sabe? Isso Aham. tudo é muita pressão para esses asiáticos. Sim. E na Coreia do Norte, como não existe, vamos dizer, tipo, a pessoa não quer ir atrás do American Dream de comprar casa e ter o emprego dos sonhos, porque já que todo mundo é igual, ninguém precisa passar por toda essa pressão de ser o melhor sempre em tudo para conseguir ter as coisas na vida. Sim, sim. Então acredito que esse seria o lado bom do regime, Sim, entende? sim. Não só da Coreia do Norte, mas sim dos regimes socialistas. Sim, não ter, por um lado você tem a pressão estatal, né, o controle das liberdades, mas por outro lado não tem essa pressão de, entre aspas, dar certo, né, essa neura de conseguir fazer as coisas e ser fodão e tal. Isso, porque na teoria o gari é a mesma coisa que o médico. Aham, O camponês é a mesma coisa que o militar mais alto, na teoria. aham, Então, acredito que isso seja um ponto bom. sim, E sim. até indo de acordo com isso, uma vez eu acho não, tenho certeza que já falei sobre isso com você, porque todo mundo que se interessa nesses assuntos eu comentei. Hum, Eu fui numa palestra de uma búlgara. E ela não aham, era nada, não era professora de história, de nada, só era uma búlgara mesmo. aham, Ela falava sobre como foi a vida dela na Bulgária comunista. aham, aham, E ela falou exatamente sobre isso, sobre a união das pessoas, sobre as pressões que não tinham tanto, uhum, e também ela falou que o ensino era melhor. sim, Pelo sim, menos no caso da Bulgária, o ensino de uma sociedade, de um país socialista era melhor, porque eles trabalham muito bem em todas as áreas porque eles querem mostrar para o mundo que aquele é o melhor regime. entendi, Esses regimes socialistas têm essa tendência de gostar de mostrar para quem é de fora os sucessos deles. entendi. E cara, pra finalizar, qual que você acha que vai ser o futuro da Coreia do Norte? Essa eu acho que é a mais difícil. É, pois é, né, cara? Porque é a suposição mesmo, né? Aham. Bom, lendo, estudando sobre a Coreia do Norte, eu vi que quando o antigo líder, o Kim Jong-il, e pai do Kim Jong-un, que é o atual, Aham, quando o Kim Jong-il faleceu, todo mundo esperava que fosse mudar a Coreia do Norte, fosse ter uma abertura, fosse até mesmo tipo quem estuda relações internacionais tentou esses caras, esses diplomatas, esse tipo de sim, sim, gente, sim. ele via que essa seria a chance de uma abertura da Coreia do Norte, tanto econômica como política. Aham, Porque o Kim Jong-un, ele tinha, acho que 30 anos quando ele assumiu. aham. E todo mundo pensa que o cara mais jovem vai ser mais mente aberta, mas Mais é liberal assim, né? isso, ele vai tentar rever melhor as coisas. Aham, Mas acabou que ele conseguiu
piorar Aham. nesse sentido. Ele conseguiu tipo, fechar o pouco de abertura que tinha econômica no país, e as coisas estão se mantendo dessa forma. Sim, sim. O que estavam comentando até um tempo atrás sobre a suposta morte dele era a irmã dele, a possibilidade da irmã dele assumir. Uhum. E a irmã dele estudou fora da Coreia, acho que estudou na Suíça. E o Kim também estudou na Suíça. E Aham. essa era até uma das coisas que falavam que por ele conhecer o mundo afora, ele poderia ser mais aberto a essas coisas. Aham. Então, sei lá, por um lado, você pensa que com ele morrendo e a irmã dele assumindo, pode ser que ela realmente seja um pouco mais aberta, mas também que ela seja como o Kim e não mude nada. E também a gente também não sabe se ele vai ficar vivo por muito tempo e talvez um filho dele assuma, né? E aí, Dizem que fala, os fala. filhos dele são muito pequenos ainda e Não, mas eles por nem exemplo, se apareceram. ele morrer com 70 anos, sei lá, ele É, já vai estar grande, né? E aí, talvez nessa onda de estar lá fora, aí talvez seja mais uma chance de abertura, né? aham. Pô, mas só de Então, pensar existe, que tem que esperar esse cara morrer, porra. existe essa possibilidade. E também existe a possibilidade de uma intervenção militar ou seja da ONU, seja dos Estados Unidos ou sei lá de quem. Acho que só os Estados Tem essa- Unidos, cara, numa É. parceria assim com a Coreia do Sul, né? Mas o problema é que também, voltando nesse assunto, ia desencadear problema com a China, com a Rússia, que mantém uma relação ainda boa com a Coreia É do verdade. Norte. Ia ser Então, esse é complicado, o cara. maior efeito dominó. Vamos dizer que essa é uma das possibilidades de Terceira Guerra Mundial também. É mesmo, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul, isso aí. Então, e a outra possibilidade era o regime falir. Sim. Mas eu acho que eles não estão muito preocupados nisso, com Se eu não isso, me engano, eles porque têm ajuda financeira da China, né? tem a ajuda financeira da China e da ONU. Aham. E da ONU? Eu acho que tem da ONU, sim. E também até da Coreia do Sul, cara. Pra você ter uma ideia, a Coreia do Sul ainda ajuda pra caramba a Coreia do Norte. Aham. E quando a Coreia do Norte está passando por crise, eles começam a negociar, tipo, que nem nesse momento agora com o Trump, falando, a gente vai desarmar as nossas bombas, vai parar o desenvolvimento nuclear e tal. Isso quer dizer que eles estão querendo alguma coisa, que eles estão em crise e estão precisando de ajuda de alguma forma. Ah, entendi. Ah, é bom Mas eles saber. não Sempre que isso acontecer, você Já pode ter sabe que certeza tá que dando eles estão. merda, né? Isso. Entendi. Mas acho que mesmo que dê o pior caô que é possível na Coreia do Norte, eles não vão abrir mão. Entendi. Porque muita gente lá passa fome, lá os camponeses vivem numa situação precária demais. Sim, Então, acho que essa possibilidade está arriscada por falência do regime. entendi. Só com uma intervenção direta, né? Acho que só dessa forma, mas ia ser um efeito dominó gigantesco no todo mundo. Entendi. Beleza. Pô, cara, eu acho que a gente acabou cobrindo todas as perguntas já, meio que fora de ordem do que a gente tinha planejado, mas isso aí é um bom sinal, quer dizer que a conversa foi Rendeu, fluindo né? naturalmente, né? Isso. Cara, tem algum recado aí que você queira dar para o pessoal? Algum lugar para o pessoal falar contigo, tirar dúvida? Que você, algum trabalho da internet que você queira que eles conheçam, e tal? Eu vou dar uma dica cultural, né? Uhum. Vou falar do canal Asian Boss, que seria tipo o Muito bom, chefe cara. asiático Muito bom. em inglês. E lá eles tentam cobrir vários países da Ásia, Tailândia, Uhum. Japão, Coreia do Sul, Índia, China, e a Coreia do Norte é um deles. Sim, E sim. por mais que eles não consigam fazer entrevista com autoridades ou mostrar como é a vida lá, porque a Coreia do Norte não tem entrada livre, eles fazem entrevistas que são muito boas mesmo, com desertores da Sim, Coreia do Norte. sim. Então essa é uma das dicas. A segunda é um livrinho que é uma série da editora Unesp, Revoluções do século XX. Aí tem a Revolução Coreana. É um livro que não chega nem a 200 páginas e cobre, tipo assim, a história da Coreia desde aquele início que eu falei. Uhum. Era só a Península Coreana, tinha as dinastias e até os dias atuais.
Sim. E acho que é do único cara que deve estudar a Coreia do Norte a fundo aqui no Brasil, que é Paulo Vicentini, ele é do Rio Grande do Sul. Sim. E tinha, pelo menos no Netflix, um documentário bom que era Propaganda Game. Aham. Que fala sobre Que eu esse já... assunto. Isso, sobre a propaganda do regime norte-coreano. Acho que essas são Beleza. as 3 coisas que eu deixo aí pra galera que vai ouvir. E se alguém quiser falar comigo, é só procurar Lucas Baiman. Eu só tenho o Facebook. Aham. Então, é isso. Beleza, beleza. Valeu, cara. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Confiram aqui, né, outros episódios do podcast e no link da descrição também vai estar disponível o acesso para vocês conhecerem A Sociedade, que é o nosso podcast de anime, jogos, filmes e essas coisas. Então, valeu, Quinha, por esse episódio. A gente vai ter um outro lá que já está definido o tema e a gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.